Quanto tempo, presidente? Quanto tempo? 5. 5? Ah, não, vai ser menos, vai ser menos. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, vereadora. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde também a quem está assistindo a gente por meio do YouTube e das redes sociais. Queria novamente vir usar essa tribuna para falar sobre essa votação tão importante, que é a votação do orçamento aqui, e trazer novamente alguns argumentos e conseguir também trazer algumas emendas que a gente trouxe que não foram acatadas para a gente fazer o debate. Primeiro que a gente teve a aprovação de um orçamento de 110 bilhões. E a gente ainda continua, né, na nossa cidade com um caixa enorme. A prefeitura aí atingiu um caixa recorde de 37,5 bilhões em São Paulo, mas que agora, né, o caixa atual está em 35,3 bilhões. Ou seja, já existe um projeto político apresentado por essa prefeitura de que a prefeitura deve se comportar como um banco e não necessariamente a prefeitura deve investir nas demandas sociais, no combate às desigualdades sociais. Isso é um problema na nossa visão. Também a gente apresentou em primeira votação que há uma subestimação das receitas, ou seja, se subestima a receita para baixo e depois se gasta mais. O que isso significa na prática? Que um pedaço da nossa receita não é discutido pela população, não é discutido tão pouco por essa casa. Então, não há um controle social dentro desse orçamento. E a gente sabe que o prefeito, a prefeitura, por mais que tenha passado por um processo eleitoral, de eleição, de voto, também precisa conseguir continuar essa relação de participação social, de participação popular, numa coisa muito importante, que é a questão do dinheiro, do orçamento da nossa cidade. Porque a gente sabe que não dá para resolver nenhum problema na nossa cidade, do tamanho que é da nossa cidade, do tamanho dos problemas da nossa cidade, das periferias que a gente tem, sem a gente discutir o dinheiro, o caixa, o orçamento. Outra coisa que a gente também trouxe aqui, na minha primeira fala, foi a questão dos contratos emergenciais e dessa política de cada vez mais resolver problemas através de controle de contrato emergencial, sem que a gente tenha aí uma transparência nesse processo. Então, dispensando licitação e não prevendo, a partir do orçamento, as grandes questões que a gente tem que tratar. Uma questão também importante de se trazer aqui é a questão das subprefeituras. Na gestão Haddad, a gente teve o envio de 1,4 bilhões para subprefeituras, sendo que o orçamento da cidade naquele momento era de 54 bilhões. Agora, a gente tem um aumento de 1,3 bilhões, ou seja, menor que a gestão Haddad em 2016, aumentando para 1,8, sendo que a gente tem um orçamento de 110 bilhões. Isso significa que a gente não tem um projeto de descentralização de poder na nossa cidade, algo que foi feito nas gestões do PT, principalmente na gestão da Marta Suplicy, de descentralização de poder, para que a gente tenha mais participação e que a gente tenha resolução nas regiões. E aí, por último, eu queria ler aqui algumas emendas que trouxemos, mas que não foram acatadas. Então, um orçamento de 110 bilhões, onde a gente teve emendas que não foram acatadas. Por exemplo, já na LDO, a gente apresentou o reajuste do auxílio aluguel, para que a gente tenha um auxílio aluguel digno e não de R$ 400, como é hoje na cidade de São Paulo. R$ 400 não dá para nada, não dá para alugar nada na cidade de São Paulo. Nós apresentamos na LDO, foi aprovada aqui por essa Câmara, infelizmente o prefeito Ricardo Nunes vetou. 144 milhões representava esse reajuste. A gente também apresentou e foi aprovado na LDO a lista de obras em andamentos, através do CIP, para que a gente tenha um controle dessas obras. Foi aprovado na LDO e agora não foi aprovado aqui no orçamento.
A gente também apresentou recursos para o Memorial da Vala de Perus, 500 mil, para que a gente tenha o debate de memória e verdade na nossa cidade. Isso não foi acatado. Também tivemos a apresentação de recursos para a contratação de servidoras para os Centros de Cidadania da Mulher, 11 milhões. Eu faço parte da CPI da violência e contra a violência e o assédio sexual aqui dessa casa e a gente sabe como os equipamentos públicos de combate à violência contra a mulher estão abandonados na nossa cidade. Também apresentamos recursos para pagamentos por serviços prestados pelos catadores e catadoras, 26,4 milhões de reais. É fundamental que a gente também pague pelos serviços prestados que esses catadores e catadoras fazem na nossa cidade. Um trabalho que é tão importante, mas que é invisibilizado, de pessoas que fazem o trabalho da catação, mas que também auxiliam aí no combate às mudanças climáticas. Eu quero ler mais duas emendas. O aumento de recursos para cada subprefeitura em relação aos conselhos participativos municipais, 9,6 milhões. E, por último, o aumento de recursos para assistência social e cultura, que não foram atendidos na reivindicação histórica de 5% da assistência social e 3% da cultura. Por isso, novamente, o meu voto vai ser não, assim como foi na primeira votação. Então, eu queria agradecer, presidente, pela oportunidade, agradecer aos colegas. Obrigada.